Olá a todos, eu sou Luiz Felipe Adami e venho com uma mensagem de urgência para todos vocês e para a humanidade. Começa com o seguinte passo. Nesses últimos 5 segundos ou 5 bater de palmas que eu fiz, a gente perdeu 5 hectares de floresta pelo mundo. A gente está perdendo florestas tropicais, especialmente a floresta amazônica, num ritmo extremamente alarmante. Isso, combinado com o nosso vício, né, da nossa sociedade capitalista moderna por combustíveis fósseis, tem levado a uma elevação absurda dos níveis de gás de efeito estufa. E é o maior desafio, eu argumento, é o maior desafio que a humanidade já teve em sua história, que é baixar os níveis de emissões por mais da metade até 2030. 2030 soava como uma data distante, hoje em dia já é uma data bastante próxima, daqui a 8 anos e pouquinho. Temos que reduzir o atual nível de emissões de 55 bilhões de toneladas para 25 bilhões de toneladas até 2030. Para dar uma referência do que esse número de 55 bilhões de toneladas seria, são 55 bilhões de balões, igual um balão desses da Turquia, da Capadócia, ou uma bola do tamanho da Lua de gás de efeito estufa, né, de gás carbônico, que a gente está soltando para a atmosfera a cada 7 anos. É uma enormidade de poluição. E esse número, esse nível de emissão de gás de efeito estufa aumentou drasticamente, era de 25 bilhões 12 anos atrás. Então, era de 25 bi 12 anos atrás, subiu para o atual nível de 55 bilhões, a gente tem que reduzir a 25 bilhões nos próximos anos. Se não fizermos isso, o que acontece com o mundo? É um cenário de catástrofe completa. E os primeiros sinais disso, de mudança climática mais drásticas, estamos começando a ver com as enchentes que aconteceram na Alemanha, os incêndios que acontecem na Califórnia e na Austrália na época seca, incêndios no Pantanal, que é uma área extremamente úmida e chuvosa. E se não fizermos nada, daqui a 50 anos, eu tenho uma filha de 2 anos, quando a Olivia tiver 52 anos, basicamente ela vai morar num mundo onde todas as cidades litorâneas vão estar debaixo d'água, com probabilidade de mais de 50%. Então, esquece Rio de Janeiro, esquece Miami, esquece Nova York. Onde todas as áreas tropicais do mundo, né, América Latina, África, Sudeste Asiático, vão estar inabitáveis, porque vão estar muito quentes, mesmo em temperaturas à sombra. Estamos falando de temperaturas aí de 60 a 65 graus, ou seja, o mundo vai ter 2 bilhões de pessoas a mais, vamos crescer de 8 bilhões de pessoas para 10 bilhões de pessoas, e esses 2 bilhões de pessoas a mais, as pessoas vão ter que morar ou no extremo norte do planeta ou no extremo sul. E, finalmente, o problema maior, o problema mais grave, o maior desafio, que é a queda de produção de comida, né? Todas as secas impactam especialmente os pobres, populações que estão abaixo da linha de miséria, que têm agricultura de subsistência. Tem, por exemplo, regiões da África onde já tem seca há mais de 4 anos e estão sofrendo cada vez mais com o problema da fome. Isso tende a se agravar bastante com o problema de mudanças climáticas. Como resolvemos? Temos que aumentar muito o nível de compensação das nossas emissões. O que quer dizer isso? Qual é a melhor solução para a emissão? É lógico que é zerar a emissão, né? É a gente ir de 55 bi para 0. Mas isso é um cenário não factível. Assim, a gente vai ter bastante dificuldade mesmo para reduzir pela metade. Como a gente incentiva, cria um custo para a sociedade e para as empresas, para que elas reduzam as suas emissões o mais rapidamente possível, o mais eficientemente possível.
a gente atribui um custo a elas. E é assim que funciona o crédito de carbono. O crédito de carbono, ao contrário do que a gente pensa, é um certificado digital num sentido mais amplo, de auditar e comprovar a atividade de uma empresa ou de um projeto ambiental que, através de sua atividade, né, evitou a emissão de gás de efeito estufa. Então, o crédito de carbono não é necessariamente plantar uma árvore ou plantar uma floresta, né, fazer reflorestamento, ou não é necessariamente a captura de CO2 do ar, uma maquininha dessas de captura de carbono igual o Elon Musk argumenta, mas sim um sentido mais amplo de incentivar, remunerar empresas através da emissão e venda de créditos de carbono para empresas poluidoras, para que elas evitem emissões. Então, um exemplo aqui mais claro, mais tangível é um parque eólico ou um parque solar, a gente sabe que gera crédito de carbono, né? No entanto, a gente também sabe que um parque solar, um monte de painel solar, aquilo não tira CO2 do ar. Então, por que gera crédito de carbono? Porque aquele parque solar, digamos, de 1 megawatt de potência, evitou a construção de uma térmica a carvão que queimaria carvão para gerar energia. Carvão sendo combustível fóssil ou diesel, né? Para gerar energia e emitiria poluição. Quando você evitou essa poluição, você gera esses certificados digitais, você chama-se uma auditoria, uma auditora global, comprova aquilo, e as grandes empresas do mundo compram isso. Por que as empresas do mundo estão comprando isso? Primeiro, porque o mundo, as grandes economias do mundo, o Brasil não é regulado, mas as grandes economias do mundo já são reguladas. Ou seja, o governo estabelece um regulador que força com que estabelece um limite também e força com que empresas que poluem acima desse limite comprem créditos de carbono de empresas que poluem abaixo desse limite. Aí você cria um incentivo duplo, cria-se um incentivo duplo no qual o capital, né, os recursos, a grana flui de quem polui a mais para quem polui a menos. É o caso da Tesla, né? A Tesla, sabemos que tem custos altos pela sua expansão, que ela não tem lucro, mas ela teve um lucro de 400 milhões de dólares no ano passado. Como que foi isso? Ela certificou o trabalho, né, de evitar emissões através da fabricação de carro elétrico, e Ford, Volkswagen, enfim, as outras empresas do setor que produzem carro a combustão, tiveram que comprar crédito de carbono da Tesla. Então, é assim que funciona na Califórnia, na costa leste americana, províncias canadenses, Europa, Austrália, Japão, Coreia, enfim, as maiores economias do mundo, e esse ano a China. 70% do PIB global já é regulado de alguma maneira, e isso reflete 99% dos 12 bilhões de toneladas, ou créditos de carbono, são intercambiáveis, dos 12 bilhões de toneladas, que é o mercado global de crédito de carbono. Um mercado enorme, de 500 bilhões de dólares ao ano, né? Mais ou menos 1/3 do PIB brasileiro, para dar uma referência. Paralelo a isso, há um mercado verdadeiramente global, porque uma empresa californiana não pode comprar créditos de carbono na China porque está mais barato na China e vice-versa. Então, esses mercados ainda não se conversam, mas tem um mercado verdadeiramente global cuja oferta, cujo fornecimento vem realmente de projetos ambientais, que é o mercado voluntário, né? E aí é um mercado de 100 milhões de toneladas ao ano, num preço médio de 7 dólares, digamos, de 700 milhões de dólares, ou seja, menos de 1% do mercado total, mas é um mercado de crescimento explosivo. E a oferta ali está vindo de grandes florestas, né, grandes projetos de conservação de floresta, áreas de 100 a 150 mil hectares. Para dar uma referência, a cidade de São Paulo tem 150 mil hectares, ou seja, são áreas, né, do tamanho de uma grande metrópole, ou grandes projetos de energia limpa, né, hidrelétricas, energia renovável no geral, eólica, solar, etc. E aí elas provam, como eu disse, que evitaram a emissão e emitem certificados chamados créditos de carbono no mercado voluntário. Quem que compra esses créditos? Empresas que não estão sendo, entre aspas, obrigadas pelos seus reguladores nesses mercados regulados que eu mencionei, mas estão sim sendo cada vez mais obrigadas pela demanda.
pela sua demanda, tanto de investidores como de consumidores. Teve um evento 3 ou 4 anos atrás, que pouca gente, né, notou ou apareceu pouco na mídia, que foi que os millennials, né, que é o grupo de pessoas que nasceram depois de 1980, ou seja, pessoas de até 40, 41 anos, que esse grupo passou de baby boomers, que é a geração que tem hoje em dia 60, 70, 80 anos. Isso mudou todos os valores e comportamento de demanda de investidores e de consumidores do mundo. Não é à toa que ESG e questões sustentáveis, tanto em investimento como em consumos, vieram à tona e parece que é uma modinha, mas é algo extremamente estrutural. É a demanda dessas pessoas mais jovens que, quando elas investem, compram ações ou papéis ou investem em empresas, que essas empresas mitiguem o dano que fazem ao meio ambiente ou evitem dano ao meio ambiente, e fluxo para fundo ESG está absolutamente explodindo, aumentou de 100 milhões de dólares 2 anos atrás para 60 bilhões de dólares estimados esse ano, e grandes empresas de consumo, Unilever, Johnson & Johnson, Nike, Apple, todas as maiores empresas de consumo do mundo ocidental e cada vez mais do mundo oriental, estão anunciando neutral pledges, que são compromissos de neutralidade de carbono até uma certa data, normalmente até 2030, porque é o nosso maior desafio, não consigo estressar isso o suficiente, e vai ser a solução vai se dar por um esforço coletivo de todos nós pagarmos 1, 2% de tudo que a gente gasta para mitigação e compensação das nossas emissões. Muito obrigado.